Nós vamos à palavra e nessa noite nós, orientados então pela palavra, não é? Trazemos palavra bíblica sobre fora do lugar. Fora do lugar é o tema dessa mensagem. Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jonas, capítulo 1, Jonas capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Quem sabe tem gente aqui que está fora do lugar. Alguns talvez não saibam, mas outros sabem. E nós vamos ver o que é que acontece quando alguém está fora do lugar e principalmente quando recebe uma ordem que é para ir para um lugar e vai para outro. Aí uma tempestade furiosa, ela acontece na sua vida. E é o que nós vamos ver na experiência de Jonas, o profeta. Então vamos ler juntos esse texto. Eu vou pedir que projete aqui, por gentileza, o texto de Jonas, capítulo 1, de 1 a 12. Para que eu não possa aqui usar o recurso que exige aquele óculos que você vai fazer aquela consulta, mas depois você engaveta a consulta e ela não serve mais. Não é? Então eu não tenho mais como protelar. Confesso aqui publicamente. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Amém ou misericórdia? Amém e misericórdia, né? Amém porque é a palavra de Deus, e misericórdia porque o que ocorreu com Jonas é digno de misericórdia, e o que está ocorrendo com alguns aqui também é digno de misericórdia. Vamos mais um pouco de oração, irmãos? Pedir graça de Deus para que possamos proferir a mensagem com fidelidade ao texto. Senhor, te peço misericórdia agora sobre mim, especificamente sobre a minha vida, a minha mente, desses dias intensos pastorais, o meu coração. Se essa palavra não falou comigo primeiro, Senhor, que adianta ministrar aqui? E se o Senhor não falar nessa noite, o que é que nós estamos fazendo aqui? Portanto, que nenhuma resistência haja nos corações, porque sabemos que quando o povo de Deus se reúne, o Senhor fala. Mas, ó Deus, que o teu falar e ao teu falar haja uma resposta nossa de obediência.
para que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes também daquilo que ouvimos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Jonas era profeta e filho de profeta. Amitai, segundo os biblicistas, era um profeta. E nós sabemos que Jonas, dentro desse contexto que nós temos do livro, era o tipo do pregador, do evangelista, do profeta, que ele é estranho. É o termo que muitos comentaristas bíblicos usam. Porque é alguém que, diante de uma ordem, ele sai, ele foge, ele desobedece, vai para um lugar totalmente diferente. Nós vamos ver no texto e dizer aos irmãos o que é que Jonas de fato fez aqui. E ele depois, o final da história dele vai ser bem sucedido. É uma pregação que 100%, mesmo dentro daquele contexto de reinado, né? Porque o rei determinou que todas as pessoas elas se arrependessem ali. Houve uma compulsão enorme, uma comoção, aliás, enorme, diante do rei, quando ouviu a palavra de Jonas o profeta, e ele depois fica triste. Ele fica triste, ele vai e fica reclamando diante de Deus, porque é como se ele já soubesse aquilo que iria acontecer. Irmãos, a questão de Jonas não era porque Nínive era um povo que era inimigo de Israel. A questão não é apenas isso. Porque Nínive era a capital da Síria, que hoje é o Iraque. Os assírios, depois de 100 anos, que Jonas vai levar essa mensagem, 100 anos depois, os assírios invadem o reino do norte e destrói tudo. O reino do norte deixa de existir. Porque enquanto o reino do sul é levado cativo, boa parte dos judeus, os assírios, quando vêm, destroem o reino do norte totalmente. Então, Jonas já sabia disso? Não. Mas a questão de Jonas não era a maldade dos ninivitas, porque eram povos assim que tinham uma maldade enorme com seus presos, né, de guerra. Aliás, às vezes nem sobrava prisioneiros de guerra. Às vezes eles vinham e faziam uma matança em geral, né? Então a questão de Jonas não é isso. Não era maldade, mas era a misericórdia de Deus. Porque lá no final do livro, se você for até o final do livro, você vai ver que o queixume dele é de Senhor, eu já sabia. Que o Senhor é um Deus misericordioso, e essa palavra ia chegar, e o Senhor ia perdoar esse povo. Então a grande questão de Jonas vai ser a misericórdia de Deus e não essencialmente a maldade dos ninivitas. E nós vamos então percebendo, eu vou pedir que projetem aí um material que chegou, né? E nós vamos então por partes, no texto que acabamos de ler. Nínive é o lugar ordenado para ir. Nínive é o lugar ordenado. E o texto diz aí que a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com uma ordem. Então foi claramente. Aqui nós não podemos nem dizer que foi através de sonhos, através assim de algo parecido. Veio como eu estou falando aqui para os irmãos, uma ordem clara. Eu particularmente percebo aqui no texto que veio verbalmente, Deus falando, né, diretamente, uma ordem clara e direta ao profeta. E a ordem foi essa: vá depressa, ou seja, não perca tempo. A grande cidade de Nínive era grande mesmo para os padrões da época, era um conglomerado de cidades, e pregue contra ela, proclame contra ela. Vá lá e diga que se ela não se arrepender, vai ter um preço caro sobre ela. Ela vai cair, não é? Ela vai ser destruída. Essa era a palavra, uma palavra dura. Porque a sua maldade subiu até a minha presença. Então, esse lugar era para ser o lugar onde o profeta deveria ir. O lugar ordenado, o lugar onde ele deveria estar, era em Nínive. Muitas vezes às vezes a gente fica sem entender os locais, os lugares. Eu digo lugar assim, na nossa caminhada, às vezes de escolhas.
Nós tivemos gente aqui que teve que escolher 2 empregos, olha que bênção, embora um tempo lá atrás, né? Mas isso, creio que ainda pode ocorrer hoje. 2, 3 empregos, e que lugar, aonde? Que caminho tomar? E quando a gente vai orar, irmãos, quando a gente vai juntando aquilo que Deus vai falando no nosso coração, quando nós percebemos o falar de Deus, olha, crente sabe quando Deus está falando. Crente sabe disso. E nós temos tudo para tomar decisões acertadas. Quando nós tomamos decisões equivocadas, é porque em algum momento aí nós não buscamos a Deus, o ouvir de Deus, o falar de Deus, não é? O ouvir o que Ele estava falando. Muitos ruídos nos atrapalharam e nós foi que permitimos que as muitas vozes elas chegassem junto com a voz de Deus. Por mais que você advogue que a voz de Deus é poderosa, mas não é questão que a voz de Deus não deixa de ser poderosa. É que o nosso coração está susceptível a outras vozes. Então, o lugar ordenado era Nínive. Isso foi claro, tá certo? Não restaria dúvida alguma. Como muitas vezes Deus fala ao nosso coração e Ele diz, olha, é dessa forma aqui. É desse jeito aqui. E quem é crente em Cristo Jesus deve entender claramente quando Ele fala. Não é porque a voz de Deus ela é inconfundível. A voz de Jesus é. Quando Ele fala, né, por mais que tenha uma voz parecida com a dele, de alguém que queira passar por Ele, mas nós identificamos. As ovelhas que são minhas, disse Jesus, elas ouvem, elas discernem a minha voz. E nós vamos perceber então, num segundo momento, que Tarsis é o lugar da fuga desobediente. Eu coloquei fuga aí, mas eu de fato peguei leve. Porque na realidade não é uma fuga, é uma desobediência, tá certo? Coloque o nome aí de pecado. Um erro, uma transgressão. Porque como é que Deus diz ao profeta, e o profeta não tinha o que escolher, ele disse, não, Senhor, eu vou por aqui porque eu acho mais bonito. Eu vou por esse lugar aqui porque eu penso que vai ser melhor. O profeta não tinha o que questionar. Era obedecer. E obedecer assim de forma radical. E Tarsis é o lugar da fuga desobediente, do pecado desobediente, da transgressão de um caminho de desobediência. Em versículo 3, lê comigo aí. Vamos ler juntos? Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Irmãos, aqui só nesse versículo daria pregação, não é? Por quê? Porque aqui nós temos um oceano. Quando mergulhamos aqui, a ordem foi clara, mas Jonas fugiu da presença do Senhor, ou tentou fugir. Que tolice, que utopia. Alguém pensar que pode fugir da presença de Deus, de um Deus que é onisciente. Aliás, um Deus que é onipresente, onisciente Ele é. Um Deus que é onipresente. Que está em todo lugar e sabe tudo quanto ocorre. Então ele, dirigindo-se para Tarsis, e Tarsis ficava, sabe quantos quilômetros distante de onde ele estava, e ele foi no caminho contrário, cerca de 2.000 quilômetros. Ele foge para lá, distante. E percebemos no texto que ele desceu à cidade de Jope, onde encontrou ali um navio, e se destinava àquele porto. Ele, depois de pagar a passagem, ele pagou a passagem e embarcou para Tarsis para fugir do Senhor, diz o texto. Então, uma fuga desobediente. Ele sabia para onde ele deveria ir. Ele sabia o lugar onde ele deveria estar. E ele, de forma louca e tola, desobediente, ele pega um caminho totalmente o contrário. Porque enquanto Jope era Nínive era para o lado direito, ele vai totalmente para o lado esquerdo, a cerca de 2.000 quilômetros de distância. O terceiro aspecto é a tempestade. A tempestade é a consequência apavorante que nós temos nesse texto. A consequência apavorante.
Diz que o Senhor, no versículo 4, note muito bem aí, eu vou me atentar ao versículo, porque domingo passado não teve nenhum anjo que me ajudou. Só depois que eu preguei é que eu notei que eu troquei os versículos, né? Eu estava aqui empolgado, mas na hora de digitar aqui os versículos em casa, coloquei os versículos diferentes lá daquela pregação de domingo passado. O Senhor, porém, versículo 4, lê na sua Bíblia aí, por gentileza. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Coisa de Deus, dono da terra, céu e mar. Ele faz o que quer. Quando nós temos uma trajetória de desobediência, por misericórdia, não por ser alguém possa fazer a leitura de um Deus sádico, intolerante, né? Puxa, que coisa intolerante. Não. Por misericórdia. Porque a desobediência foi clara. E Deus usa dos recursos para nos chamar ao lugar. O lugar de Jonas era para Nínive. E quando você está fora do lugar, você e eu, nós sofremos as consequências. Porque estamos no lugar errado. E uma tempestade violenta, uma tempestade furiosa, pode se levantar como ocorreu aqui com o profeta. E o barco ameaçava arrebentar-se. Olha, meus irmãos, se às vezes na terra a gente morre de pavor, de medo mesmo, é um medo natural. No seco, você imagina em alto mar, uma tempestade furiosa, você não tem, onde muitas vezes você tem o socorro. E percebemos no versículo 5 que todos os marinheiros que estavam ali naquela embarcação ficaram com medo, cada um clamava ao próprio Deus, porque eles não eram hebreus, era Jonas que estava ali, que conhecia o Deus de Israel, e atiraram cargas ao mar para tornar mais leve, ou seja, aquilo que era feito de paliativo no momento. Era o que podiam fazer, joga a carga fora para que o barco fique mais leve, e aí nós possamos pelo menos ir à deriva, não é? E sair em qualquer lugar aí, o barco não venha arrebentar-se. Então vamos jogar as cargas ao mar, tornar o navio mais leve, e enquanto isso, diz o versículo 5, que Jonas tinha descido para o porão do navio e deitado e dormia profundamente. É impressionante como alguém pode, diante de um quadro de desobediência, sabendo que com Deus não se brinca, tá certo? Com Deus não se brinca. Eu estou falando a crentes, estou falando a mim, a você, não é que diz, não, eu sou de Cristo, eu sou do Senhor, nós não devemos brincar com isso. E eu não sei como esse profeta, o Jonas, começa a tirar esse sono profundamente. Se fosse nos dias de hoje, quem sabe, ele tinha tomado um diazepam, quem sabe. Mas olha, eu só vou acordar agora lá em Tarsis. Vou dormir aqui profundamente, porque eu não quero ver nada mais. Quero apagar aqui e só acordar longe de Deus, para lá. Mas o texto diz que ele dormia profundamente. Que diferença daquele texto de Jesus, quando está com os seus discípulos, que se levanta aquela tempestade violenta também, e Jesus dormia. Só que quando Jesus acorda, ou é acordado pelos discípulos, né? E alguns comentaristas ali chegam a dizer que Jesus fez aquilo ali propositalmente. Estava cansado humanamente? Estava. Porque ele era homem, plenamente Deus. Mas ele levou os discípulos ali para uma lição de fé. E também do outro lado aguardava um endemoniado que precisava ser liberto, porque aquele homem seria uma bênção nas mãos de Deus. E Jesus, quando acorda, repreende o vento, manda o mar se aquietar, mas aqui Jonas dormia profundamente. Dormia profundamente. É possível que alguém esteja com um entorpecimento de mente, uma mente tão cauterizada, que não é apenas um sono, mas é uma decisão de dizer, olha, eu vou porque eu quero e não vou para Nínive coisa nenhuma. Eu não vou chegar até aquele povo, eu vou fazer a minha vontade. Irmãos,
aqui acontece o seguinte: o profeta já tinha tirado do seu coração o trono que era do Senhor. Porque quando Deus manda, manda. E a gente obedece. Dietrich Bonhoeffer, essa é a pronúncia dele, teólogo alemão, fuzilado pouco antes da Segunda Guerra terminar, porque ele dizia que aquilo que estava ocorrendo na Alemanha e a igreja tinha se dobrado, né? A igreja cristã, e calado, muitas vezes, diante das atrocidades que aconteciam na Segunda Guerra Mundial com o nazismo. Ele disse que a palavra é de Deus e cabe a nós o quê? A obediência à palavra. Percebemos então que tem gente que chega e tira esse trono que é do Senhor e coloca outro trono. Qual é o trono que Jonas aqui, e quem sabe você, tem colocado na sua vida para que a sua vontade se cumpra? Não a de Deus. É o trono do eu. A gente coloca o trono do eu. Não é, sou eu. A minha vontade deve ser feita. E não a vontade ou a palavra que eu recebi do Senhor. E nós vamos percebendo que no versículo 6, o capitão dirigiu-se a esse dorminhoco em meio de uma tempestade e desobediente. Como você pode ficar aí dormindo? Até o capitão ficou admirado. Levante-se, clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Clame, interceda. E no versículo 7 diz que os marinheiros combinaram então entre eles em tirar sortes, lançar sortes. É como se fosse um tipo de cara e coroa mesmo. Eu gostaria aqui de aproveitar nesse momento aqui, isso está presente no Antigo Testamento cerca de 77 vezes, o tirar sortes, lançar sortes. 77 vezes. No Novo Testamento apenas tem 7 vezes. E no Novo Testamento não tem nenhum direcionamento de Deus para que os cristãos fizessem isso. Eu sei que quem é bom de Bíblia está pensando aí na escolha lá de Matias, quando Judas já tinha lamentavelmente tirado sua vida e precisava de um apóstolo a mais, não é? Então a escolha, diz que ali eles tiraram sortes, eles lançaram as sortes, diz lá o texto de Atos, e caiu sobre Matias, e depois ali mesmo foi eleito, e nós vamos perceber isso, algo semelhante lá também em Estevão. Mas, irmãos, não há nenhum mandamento para se fazer isso no Novo Testamento. E no Antigo Testamento, quando ocorreu lá numa época do sacerdócio, que era para tirar a turma, ou aquele sacerdote que teria, como se fosse um tipo de isenção hoje, como um órgão jurídico, não é? Ele tira sortes para que aquele juiz ele fique imparcial na causa. Então foi nesse sentido que era usado o Urim e o Tumim, tá certo? O Urim e o Tumim, lançava-se sortes e via o que era no mover das peças, né? De duas peças semelhante a dados, o que é que Deus indicava. Mas assim, algo que não pertence mais à nova aliança. Mas aqui nós estamos no Antigo Testamento, e era costume dos povos antigos fazerem isso. Lançavam sortes. E algo mais. Deus, no entendimento dos hebreus, ele, como era todo poderoso, ele tinha também o poder de fazer com que aquela peça ou aquelas peças, elas pudessem indicar a forma, não é, que ele, a vontade de Deus, fosse feita. Então, assim, é um pano de fundo geral sobre esse negócio de tirar sortes. Mas aqui, o fato é que a sorte cai em Jonas. E mesmo assim, eles perguntam: diga-nos quem você é, dê aí o seu currículo, né, de vida. Diga de onde você veio, diga quem você é, qual é a sua terra, a que povo você pertence, de onde você vem. Interessante que não perguntaram para onde ele vai, não é? Porque direcionado o barco para Tarsis, já iria, mas não o mar,
porque era uma distância considerável, não há uma garantia de que aqui seria uma viagem sem uma escala, tá certo? Mas o fato é que aqueles marinheiros ficaram admirados, porque estava ocorrendo aquela tempestade e as sortes caíram em Jonas. E aí nós vamos perceber no versículo 9, me acompanhe, aqui é o grosso do texto. Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Interessante. Deus que fez o quê? O mar e a terra. O mar. E agora o mar ali estava em fúria, né? O Deus que Jonas servia estava agora ali, como a gente às vezes pega uma bacia, e ele estava mexendo ali, fazendo daquele mar como se fosse uma brincadeira que nós fazemos. Mexendo ali com as profundezas daquele mar. Eu sou hebreu, adorador do Senhor, Deus dos céus, que fez o céu, o mar e a terra. E no versículo 10 diz que eles ficaram apavorados e perguntaram: o que é que você fez? O que é que você fez? É uma pergunta que cabe a nós nessa noite. O que é que a gente tem feito? Se temos enfrentado uma tempestade, e tempestade tem de diversas formas. O fato de você nem necessariamente, às vezes, não estar no lugar errado, mas vem uma tempestade. Mas não há uma possibilidade de você estar enfrentando uma violenta tempestade, porque você está indo para o lugar errado, você já está no lugar errado. Porque, irmãos, entendamos esse lugar, esse fora de lugar. Eu não estou aqui para dizer que Deus tem um lugar específico, não. Aracaju, é Aracaju, é Aracaju. Não. A questão é o propósito de Deus que está em jogo. E quando Deus tem propósito com o crente, com o profeta, é para ser cumprido. E quando a gente está fora do lugar, pode ser que essa tempestade que venha, ela vem muitas vezes para dizer: olha, você está, pode ser não, com certeza, você está fora do lugar, e a tempestade apenas é uma ferramenta que eu estou usando para que você venha alertar-se que você está no lugar errado, você está indo para o lugar errado. Eles sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque Jonas já tinha dito. E pode alguém fugir do Senhor? Pode alguém fugir de Deus? De forma alguma. O salmista lá no Salmo 139, não é? Ele diz: Senhor, se eu fizer a minha habitação lá em cima, lá o Senhor está. Se eu colocar lá no fundo do oceano, na região abissal, lá o Senhor está. O Senhor se encontra, então ninguém foge da presença de Deus. Mas muitas vezes nós queremos fugir, porque nós sabemos que estar na presença de Deus tem as suas implicações de obediência. Assim como é uma bênção estar, mas também tem as suas implicações. No versículo 11 diz, e último, né? Desse aspecto em relação a essa tempestade que se instaura. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? O que devemos fazer com você? Convenhamos, irmãos, vamos colocar no lugar de Jonas agora, eu, você, naquele navio. E a gente tinha recebido uma ordem de Deus para ir para Nínive. E a gente está ali, foge e vai para Tarsis. E diante daquela tempestade, os marinheiros perguntam: o que é que nós vamos fazer com você? Qual seria a sua saída? Qual seria a sua resposta? Qual seria a alternativa que você daria diante daquela grande tempestade? Aqui, irmãos, antes de nós irmos ao último tópico, nós temos aqui uma lição muito importante e interessante. Cuidado, e essa expressão que eu estou usando, essa palavra, não é? Eu já ouvi de outro pregador chamado Cláudio Duarte, não é? Cuidado com quem você coloca no seu barco.
Cuidado quem você coloca. Porque Jonas entrou ali, pagou a passagem dele, entrou no barco. E foi Jonas só que sofreu? Não foi. Todos quantos estavam ali. Aqueles marinheiros não tinham culpa alguma, irmãos. Não tinham culpa alguma. Se morressem ali, iam morrer em alto mar. Quem sabe iam morrer. Por causa do erro de um. Mas aqui traz a lição, né, o Cláudio Duarte dizendo, observe muito bem quem você coloca no seu barco. Atente bem quem você faz uma aliança. Atente muito bem quem você faz uma sociedade. Sociedade. Você muitas vezes, pode ser que você traga pessoas e elas chegam, e você no afã, quem sabe até de ajudar, você acaba sendo prejudicado, você está diante de uma grande tempestade, porque você colocou gente no seu barco que era desobediente ao Senhor. E aí não teve como, meus irmãos, uma grande tempestade se instaurou no seu microempreendimento, no seu empreendimento, se instaurou no seu casamento. Por isso que a gente diz aos nossos jovens, gente, em nome de Jesus, procurem, não é, ter relacionamento com quem serve ao Senhor, com quem teme ao Senhor. Ah, pastor, mas eu estou orando por ele, estou orando por ela, e o Senhor vai converter. Pode sim, e a gente tem visto aqui, pode ocorrer, mas não é bom arriscar não. Não é bom, meus queridos, porque um casamento saudável começa com um namoro saudável. Namoro. Porque se não forem fiéis, se não cumprirem uma aliança no namoro, é no casamento que vai cumprir? Não. Então, cuidado quem você coloca dentro do seu barco. Cuidado quem você coloca dentro de sua casa para fazer serviço. Sumamente importante o serviço de diarista. E aqui na igreja nós temos poucos, mas temos irmãos que trabalham nisso. E é honroso. E procuram fazer, mas cuidado. Você conhece? Então, cuidado quem você coloca no seu barco. Cuidado a igreja, quem ela coloca à frente de um ministério. Cuidado quando se faz um convite para um pastorado. Porque tem algumas igrejas que olham, e isso parece que está se instaurando, né? No passado já tinha, mas parece que agora, vamos ver o currículo, não é? Vamos ver o currículo dele. É com muito amor que eu vou dizer isso. Mas, irmãos, os irmãos estão diante de um improvável aqui. Quando essa igreja pensou há anos atrás, de um pastor substituto, eu não estava dentro do perfil, porque era o pastor de casa. Mas quando Deus quer, e eu entendi o que Ele quis, e eu não sei quanto tempo vai mais, então acontece. Mas a lição é cuidado com quem você coloca, ou quem você coloca dentro do seu navio, dentro da sua vida, dentro do seu barco, dentro da sua casa. E aí nós vamos para o último versículo, a morte. A equivocada solução que Jonas, o profeta, traz. A morte. Versículo 12. Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. A solução que veio à mente de Jonas foi de que ele fosse lançado ao mar. Eu pergunto aos irmãos, ele tinha o conhecimento de que viria um peixe para engoli-lo e depois não deixar em Nínive, porque aquele peixe, um tipo de jubarte, né? Algo parecido, dizem baleia, mas os estudiosos dizem que a baleia, se ele entrasse, não ficaria viva, a não ser por um milagre de Deus. Mas enfim, nós não vamos aqui especular. Mas ele tinha certeza que Deus ia ver? Não tinha, irmãos.
Ele não tinha certeza, foi Deus trazendo a lição clara de que quando ele tem propósito, você muitas vezes volta para o mesmo lugar, vomitado, mas você volta. Porque não foi em Nínive, como às vezes a gente pensa, que Jonas foi lançado pelo peixe. Não. Inclusive, dentro do canal do mar que Jonas estava e foi lançado, não há uma ligação com Nínive. Nínive está lá distante. Então ele voltou. Isso você pode ver até na internet, eu creio que tem. Mas é isso que está nos comentários bíblicos melhores que nós temos. Ele voltou para onde? Voltou para Jope. Mas ele não sabia que viria peixe algum. Ele está dizendo, olha, eu mereço morrer aqui. Me joguem no mar, porque para que vocês não morram junto comigo, eu sou o culpado, não é? Então me joguem no mar, me lancem ao mar. E ele estava ali entendendo claramente que ali seria o final da vida dele. E percebemos, irmãos, então que não há nenhum sinal de arrependimento dele. Não há. Porque, convenhamos, se ele ali mesmo, diante daquela tempestade, chegasse e dissesse, meu Senhor, Criador dos céus e da terra, o meu Deus, o Deus de Israel, eu me arrependo, porque eu estou indo para o lugar errado. Eu estou sendo desobediente à tua ordem. Nos salva aqui dessa tempestade, faz com que esse mar se aquiete e venha uma grande calmaria. Eu pergunto aos irmãos, o que isso seria difícil para Deus fazer? Em hipótese alguma. Quem sabe era o que Deus estava olhando e disse, vou ver agora. Se ele se arrepende, porque reconheceu que ele estava errado, ele reconheceu. Mas só foi até aí. Tem gente que diz, não, eu fui culpado mesmo. Eu fui culpado. Divórcio, é claro que nós sabemos que quando chega a esse grau, às vezes não é culpa só de um, dois cooperam. Mas é possível que seja só de um, como no caso de Jonas. É. Eu já ouvi gente dizendo, não, eu fui o culpado. Porque fiz isso e aquilo e aquilo. Sim, assumiu a culpa. E depois? E daí em diante? Porque Jonas para aqui. Eu disse, não, foi por minha causa. Mas não há arrependimento algum. Não há arrependimento, não há clamor. O capitão disse, clama ao teu Deus. Os irmãos viram nos versículos, se ele clamou. Eu não vi. Se você enxergou aí, me diga. Porque não tem ele clamando ao Deus de Israel. Ele vai dar o currículo dele. Ele vai reconhecer o seu erro. De que ele estava indo para o lugar errado. Mas ele não se arrepende. E é lançado no mar. E os textos seguintes, os versículos seguintes que eu não trouxe, porque é uma história que é um oceano. A gente já conhece a história de Jonas. Os marinheiros ainda se esforçaram para colocar num lugar melhor, mas não teve jeito. Tiveram que lançar. Lançaram. E foi quando Deus providenciou o escape, enviando o peixe, o grande peixe, e trazendo de volta ao lugar, trazendo lá, para que ele dali caminhasse 850 quilômetros, ele fosse até Nínive. Então, irmãos, quando nós estamos fora do lugar, pode ser que uma violenta tempestade nós estamos passando. É o caso, quem sabe, de alguém aqui. É o caso, quem sabe, de alguns que estão aqui. Enfrentando uma furiosa tempestade. Porque você está fora do lugar. Irmãos, quando nós estamos fora do lugar, nós precisamos repensar, reconhecer, aliás, os nossos erros, a nossa falha, a nossa desobediência. E voltar ao caminho.
como Deus é misericordioso e bom, Ele faz com que isso aconteça em nossa vida. Mas não é bom brincar. Não é bom vacilar. E a saída não é morte, não. Por isso que aquele carcereiro, claro, respeitadas as condições, não é, de cada caso, quando ele viu os cárceres ali rompidos, rompidas as cadeias dos cárceres, onde estavam Paulo e Silas, ele quis tirar sua própria vida, não é? E aí o Paulo disse, não, alto lá, você não vai tirar a sua vida, não. Em condições normais, irmãos, a gente quer viver, a gente não quer morrer. É claro que o suicídio é um fato, triste fato, porque alguém quer acabar com a dor, e aí tira a sua própria vida. Mas tem gente que está reconhecendo o erro, e teimosamente está dizendo, eu morro, mas eu não vou voltar para o lugar, ou eu não vou para onde eu sei que preciso estar. Tem gente longe de casa, seja a casa família mesmo, seja a casa de Deus, e dizendo, eu vou morrer aqui. Pode me lançar ao mar, mas eu não vou voltar para o lugar que eu entendo que é o lugar onde devo estar. E alguns morrem mesmo, sabe, irmãos? Tem gente que morre longe do lar e longe de Cristo. Morre longe. Mas a saída não é a morte. A saída é a obediência. A saída é você se arrepender de coração e dizer, Senhor, não tem nem o que questionar mais. Eu preciso estar no lugar que o Senhor disse que era para estar. Pode ser que a minha história, desse aspecto, também seja a história de outros que nasceram no Evangelho. Não nasceram crentes, que a gente não nasce crente. Mas nasceram no Evangelho, influência evangélica. Coisa boa na vida da gente. E eu confesso, irmãos, me permitam, que até olhava para alguns locais com as luzes frenéticas, não é? Os convites dos colegas no ensino, que hoje seria o ensino médio, naquela época o científico, né? Para as festas, depois de um desfile, por exemplo, de 7 de setembro, ir para uma casa de praia e já me imaginava o que é que iria rolar ali, não é? E eu confesso que atraía, irmãos. Eu olhava e disse, o que é que tem lá do outro lado? Alguns aqui passaram, mas alguns jovens e adolescentes, se sentem traídos, a minha palavra vai muito mais para você agora. E eu não fui, irmãos, porque eu lembrava muito, não era porque eu era melhor do que nenhum dos meus colegas. É porque quando eu sentia que estava propenso a estar naquele lugar, eu lembrava das lições das minhas professoras de EBD, eu lembrava de mamãe dizendo, olha, meu filho, esse lugar aqui, deixando claro para a gente como é que a gente deve andar. E aquilo me vinha à mente. E mais ainda, além de tudo isso, eu dizia, eu vou desobedecer ao Senhor. Sentimento claro, diz, ali eu vou desobedecer. Pode ser que hoje soframos muitas críticas à igreja, que é tida como uma instituição retrógrada, não é? Para lá para fora, a leitura. Mas o meu entendimento era dizer, eu vou desobedecer ao Senhor. Entendimento bíblico. Isso me livrou, irmãos, eu não sei muita coisa do que é. Já estou com 54 anos, não pisei os pés em alguns lugares. Eu via alguns colegas irem e alguns até morreram, que a gente vai depois vendo, desse mundo de rede social, vai conversando com um com o outro, e fulano, não, foi embora. E como morreu? Como partiu? Tão jovem ainda. Morreu desse jeito, porque estava no lugar errado. No lugar errado.
Eu conheço gente que foi embora porque estava no lugar errado. Gente que foi embora porque era para estar em outro local, estava no lugar errado. Você está no lugar errado. Você está indo para lugares errados. Está indo? Você sabe que de Deus você não pode fugir. Ele vê o que a gente pensa, Ele sabe o que nós estamos pensando. Como é que pode ser que se passe na mente de alguém de que ninguém está vendo? Ninguém, vírgula. Deus vê. E Ele sabe os lugares que nós estamos indo. Para onde nós estamos indo. Para onde os nossos passos estão nos levando. E não são os passos sem o comando da cabeça. Eles estão levando para esse lugar porque você diz, não, eu quero ir para lá. Eu vou fugir. Eu quero estar lá. Eu vou fazer a minha vontade. É o meu eu que está no trono e não o Senhor que está agora mandando. E se você não está enfrentando uma tempestade, prepare-se. Porque tempestade furiosa virá na sua vida. Por misericórdia, viu? Não é ameaça, porque Deus não precisa ameaçar ninguém. É para lhe poupar. Para que você volte ao lugar, mesmo, me permita o termo, vomitado. Mesmo vomitado por um peixe. Você chegue ao lugar, nova oportunidade. Dizer, agora vá. Vá, porque nós vamos ver o texto adiante. Deus chegando de novo, vai para a cidade de Nínive. Uma segunda oportunidade. Pode ser que alguém não tenha uma segunda oportunidade. Então por isso não é bom vacilar. É bom obedecer de primeira. Ô Senhor, dá-nos um coração obediente. Dá-nos um coração obediente para estarmos no lugar que o Senhor mandou. E não no lugar que o nosso coração quer mandar. Vamos orar, meus queridos. Eu não vou pedir a ninguém para ficar em pé. Porque eu creio piamente que essa mensagem, ela alcançou aqui, ela está mexendo com gente aqui nesse lugar nessa noite. Tem gente que está no lugar errado. E como às vezes a gente é cheio de cuidados para não nos expormos, né? Eu não vou pedir que você fique em pé, mas deveria, viu? Deveria. Mas você sabe que está no lugar errado. Então aproveite hoje ainda para dizer, de fato, eu tenho errado, eu assumo a minha culpa, mas não fique só aí não. Arrependa-se e volte. Volte para o lugar que você precisa ir, para o lugar correto. Oremos, Senhor nosso Deus. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus da terra, céu e mar. Deus que faz com que às vezes uma tempestade seja uma ferramenta pedagógica para trazer conserto, para nos trazer ao lugar correto que nós devemos ir ou estar. Ó Senhor, nessa noite, faz com que essa palavra bíblica não seja mais um sermão, não seja mais uma pregação, Senhor, mas que essa palavra ela fique aí importunando santamente esse que ouviu e que está fora do lugar. Essa que ouviu está fora do lugar. E que haja arrependimento agora, nesse momento, nos corações. Reconhecimento de que tem gente sofrendo. Tem gente que pode morrer por nossa causa, por nosso erro, por nossa desobediência. Às vezes até o nosso filho, os nossos familiares, pagam um preço caro, porque tem gente que desobedece. Muitas vezes nós queremos que a nossa vontade seja feita.
Senhor, em nome de Jesus, faz com que essa palavra seja vida e não morte para a gente aqui, Senhor. E nós continuaremos rendendo a Ti toda a honra e toda a glória. Nós continuaremos crendo que os Teus propósitos se cumprem cabalmente em nossa vida. Porque quando o Senhor tem um objetivo de salvar um povo e fazer com que a mensagem chegue, quem é que pode impedir? Somos nós? Jamais. Ó Deus, portanto, que haja conserto dos corações nessa noite. E certamente haverá grande livramento. Haverá salvação de vidas. Marinheiros não serão mortos. Uma embarcação como o lar não será destroçada. Faz com que, Senhor, isso aconteça em nossa vida, em nossas famílias, na igreja, em nossa nação, enfim, Senhor. Onde nós estamos vivendo uma grande tempestade por causa da nossa desobediência. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.